Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é mais um Reprograme Sua Mente com a Adriana Borges, aqui toda semana, direto pelo Crum TV, né? E onde o nosso foco aqui é falar sobre técnicas, sobre assuntos que estejam relacionados à programação e reprogramação mental. E quero te convidar a assinar o canal, quero te convidar a ativar o sininho para receber todas as notificações que você puder acessar aqui nesse canal. Esse é um canal específico para expansão da consciência. Além de mim, existem outros profissionais que podem te ajudar a expandir a sua consciência. Então, hoje vamos para mais um novo assunto. Meu nome é Adriana Borges, eu sou parapsicóloga, eu sou hipnoterapeuta, eu trabalho há mais de 10 anos com programação e reprogramação mental. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o poder mental, sucesso profissional, algumas dicas que eu possa te dar dentro do conhecimento da parapsicologia, que pode te acessar essas informações e te ajudar aí nas suas escolhas. Então, vamos falar mais a respeito desse assunto, porque a gente veio para esse mundo aqui como um computador, né? Com um poder ilimitado, cheio de crenças, né? Ele é discreto, anatômico, totalmente elaborado. Então, o cérebro é o nosso melhor amigo se a gente souber programá-lo positivamente. Através da nossa mente, a gente pode criar diversas coisas, prosperidade, realizações em nossas vidas, mas também doenças, perdas, fracassos. Então, a gente precisa conhecer bem o nosso programa mental para a gente poder fazer essas programações. E eu vou falar um pouquinho a respeito disso. Esses programas são o quê? São a nossa mente. Os pensamentos são os dados que vão dando força a esse programa, para que o cérebro possa processar todas as informações com bastante fidelidade. Lembre-se que o subconsciente é literal, né? Então, ele não questiona, ele simplesmente executa tudo aquilo que a nossa mente disser, mesmo que não seja verdade. Então, os nossos pensamentos são muito importantes. Sabendo que o cérebro não questiona, simplesmente ele obedece, ele vai produzir reações no nosso corpo e também materializar na nossa vida. As nossas programações, elas vão influenciar a nossa saúde, a nossa realização profissional, os nossos relacionamentos e todas as outras conquistas da nossa vida. O nosso pensamento, ele gera ondas vibracionais que vão influenciar pessoas e situações. Então, a imaginação é um tipo de pensamento mais elaborado, né? Então, uma potência muito grande. Dentro dos fenômenos paranormais, até a viagem astral ou bilocação de consciência, como a gente conhece pela parapsicologia, é o melhor momento de fazer programação mental. Então, é um momento muito interessante que pode, se a pessoa tiver condições e consciência daquele momento, ela pode pedir as informações e programar aquilo que ela mais deseja. Então, saber imaginar é criar essas oportunidades. Lembrando que essas ondas vibracionais tem muito com aquilo que a gente fala, né? Que tudo é energia. Então, eu tenho que jogar essa informação e procurar não criar, como se diz, ansiedade em cima daquilo. Então, muitas das vezes, a ansiedade, ela é a bomba que destrói todas as nossas programações, porque simplesmente a gente cria muita expectativa em cima daquilo. Bom, lembrando então que a gente tem consciente e subconsciente. Consciente é o nosso racional, que serve para quê? Para analisar, para comparar, para decidir, para julgar. E eu só posso dizer que eu estou 100% consciente quando eu conjugo três verbos: sei, quero e posso. O subconsciente ele é um grande realizador, né? Ele é uma função mental que realiza todas as coisas, mas ele não diferencia passado de futuro, não sabe o que é bom, o que é ruim, não sabe o que é certo, o que é errado. Então, por isso que é importante a gente conhecer esse subconsciente, como ele funciona. Não sabemos o que ele é, mas como funciona sim, para nos ajudar em todas as nossas programações, conquistas, tá? Então, aqui eu expliquei melhor, né? Agindo consciente como sei, quero e posso. O subconsciente, ele pode ser comparado a um terreno, a uma besta e a um robô invisível, né? O terreno você joga a semente e você não fica preocupado, né? E se ela for receber adubo, água, ela vai crescer e vai produzir, né?
A besta, porque a gente fala que se ela for bem domesticada, ela pode criar bons hábitos. E o robô invisível é como se fosse um computador. Então, ele é um computador que vai receber essas informações e simplesmente executar de maneira automática. O subconsciente move o nosso corpo, nossos sentimentos e emoções e move a nossa realidade. Por isso que é tão importante a gente conhecer mais a respeito do nosso subconsciente. No corpo, a gente não precisa pensar para andar, o coração bater, isso é automático. Os nossos sentimentos e emoções, quando eles são linkados com coisas boas, a gente pode sorrir. E quando ele linka com situações negativas, ele pode se emocionar negativamente. E a nossa realidade é os resultados práticos, né? Não importa nem onde, nem quanto foi programado, ele simplesmente realiza. E esse subconsciente que vai gerar o que a gente chama de lei da criação, onde o que a gente cria como programação mental torna-se realidade. E também só se expressa no exterior aquilo que já é no interior. Ou seja, os semelhantes que se atrás. Quais são os semelhantes? O que está na nossa mente subconsciente e o que está na realidade. Ele só vai para a realidade se ele primeiro existir na nossa programação subconsciente. Então, por isso que muitas vezes a gente pergunta, o medo atrai, né? Existe sorte, existe azar? Normalmente a gente diz que existe uma programação mental que realiza todo aquele processo, né? Bom, aqui a gente tem um pouquinho de informação sobre a nossa estruturação, a formação da nossa personalidade. Em outras aulas que eu tive aqui gravando vídeos, eu falo sobre os elementos universais, que são as leis cósmicas, que fala de harmonia, evolução e vibração. E os princípios naturais de sobrevivência, que estão relacionados à sobrevivência do indivíduo, à sobrevivência do ser único e da espécie. Quem quer mais informação, busca nos outros vídeos que eu falei mais detalhadamente sobre isso. Essas leis nós chamamos de imutáveis. Por quê? Todo e qualquer ser humano possui. Elas não são reprogramáveis, mas elas precisam ter equilíbrio. Depois a gente vai para os nossos elementos grupais, que têm a ver com as nossas programações milenares, relacionados à nossa etnia, né? De quais povos somos descendentes, aonde hoje existe uma grande miscigenação, mas que trazemos influências desses povos que nós herdamos essas programações. Essas nós dizemos que são de difícil mudança. E temos as individuais, que estão relacionadas à programação de vida intrauterina, o nascimento, a infância, a adolescência, e essas nós podemos trabalhar com técnicas para poder fazer essas mudanças. Vamos entender um pouquinho o quanto essas leis são influenciáveis na nossa vida com relação às nossas escolhas profissionais. E o que pode influenciar nas nossas escolhas? Então, podemos ser influenciados pela lei de sobrevivência, né? Podemos ser relacionados aqui com a descendência da nossa família. O que essa família traz, a etnia que está relacionada a essas escolhas? E, por exemplo, quais eram as condições financeiras que seus pais tinham na época que você foi gerado? O que pode isso causar nas suas escolhas? Sabe se você sofreu alguma ameaça de aborto, se você foi esperado no sexo que você nasceu? Qual o seu tipo de personalidade, pragmático ou idealista, para saber o que tem mais a ver com você nessas escolhas? E também as programações de trabalhos que foram recebidas pelos nossos pais. Na sobrevivência que tem o indivíduo, né? Que a sua escolha está relacionada à situação, eu vou falar por mim. O que aconteceu? Quando eu escolhi a minha faculdade, eu primeiro pensava numa profissão que pudesse me ajudar nessa questão da sobrevivência. Então, quando eu fiz ciência da computação, que eu pensava que era uma profissão naquela época que ia trazer grande retorno financeiro, que seria bom para eu poder sobreviver. Só que aquilo não estava ligado à minha missão de vida, o que alimentava a minha alma, para aquilo que eu gostava. Depois vem a programação do ser único. A sua escolha profissional foi para se diferenciar de alguém que convive com você, né? Então, quando existe algum atrito familiar, de repente, sei lá, vou dar um exemplo. Ah, o meu irmão é médico. Aí, como eu não me dou bem com esse irmão, eu não vou ser médico porque meu irmão é médico. Estou dando um exemplo, tá? Isso pode acontecer, dependendo da relação que você tem familiar. E tem a sobrevivência da espécie. A sua escolha foi para garantir a sobrevivência de alguém?
Então, às vezes, muitas das nossas escolhas não estão relacionadas à nossa missão de vida, o que alimenta a nossa alma. E a gente acaba escolhendo situações que possam estar apenas linkadas para ajudar alguém, para ajudar na sua sobrevivência, na sobrevivência da família, e nunca com a nossa missão pessoal, nunca com a nossa escolha, de acordo com aquilo que a gente tem a vontade e sentimento bom para fazer, né? Então, a gente precisa começar a analisar quais são essas escolhas e saber o quanto essas programações estão no subconsciente podem influenciar todos esses processos. Muito interessante a gente observar sobre isso. Para pensar, analisa, o que você faz hoje? O que você escolheu? Tem a ver com alguma dessas situações? Você escolheu por amor? Você escolheu realmente algo que alimentasse a sua alma? Ou não? Tá? Então, é importante a gente observar tudo isso. Bom, então aqui está relacionado à nossa lei de sobrevivência. Agora a gente vai ver o que está relacionado à nossa descendência familiar, né? Então, o que pode ter de influência? Você sabe qual é a origem da sua família, né? Porque dentro da parapsicologia, a gente estuda muito essas questões relacionadas à nossa etnia, com as programações que tem a ver. Você é descendente da civilização da abundância ou da carência? Tá? A gente vai explicar um pouquinho sobre isso para você entender melhor essa situação. E quanto maior a dificuldade em garantir esses bens necessários à sobrevivência do indivíduo e da espécie, mais elevadas serão as exigências no desenvolvimento de técnicas e métodos de organização e planejamento, de instrumentos e equipamentos indispensáveis à obtenção dos bens pessoais, materiais e sociais, né? Então, o que a gente está falando aqui? Da lei da sobrevivência, que é da carência, tá? A gente vai explicar melhor sobre isso para vocês entenderem. Na civilização da carência, são os povos que são de lugares com uma vegetação, com uma localização geográfica não tão abundante, tá? Então, a gente tem abundância, que é índios e negros, e carência, que estão os outros povos. A civilização da carência, eles vêm com o fantasma do poder vir a faltar ser muito forte. Então, o que eles precisam? De moradias sólidas para resistência ao frio e manter essa sobrevivência por conta de temperaturas. Outra coisa que é importante a gente saber, a civilização da carência, ela trabalha muito com a questão do armazenamento de comida suficiente para a família e para o grupo. Então, de repente, essa escolha profissional pode estar relacionada a isso, de querer garantir esses bens para que isso possa suprir a minha sobrevivência e do meu grupo, né? E existe uma necessidade de definir a propriedade privada. A civilização da carência tem uma preocupação muito grande com limitações. Esse espaço é meu, esse espaço é seu, justamente por conta dessas programações. Então, analisa, pergunta, qual é a civilização que você é gerado? Para ficar fácil. Abundância índios e negros, carência todos os outros povos. A gente é uma grande mistura dessas civilizações, mas se você tem uma programação mais forte de uma delas, o que vai acontecer? Você pode ter uma influência muito grande em vários sentidos. Então, quanto maior o grau de dificuldade em garantir e conquistar os bens necessários para a sobrevivência, menor a necessidade de desenvolver técnicas e métodos de organização e planejamento, instrumentos, equipamentos menores, também a necessidade de armazenar e proteger esses bens, definir espaço e limitação da propriedade privada. E quanto maior a facilidade em compartilhar os bens à sua disposição ou os frutos da conquista. Então, isso vai influenciar, sim, numa escolha que seja profissional. A civilização da abundância é o contrário, né? Então, trabalho árduo e roupas normalmente são desnecessários. Por quê? Porque se sobreviver, que é o mais difícil, e ela tem tudo isso garantido, vamos imaginar os povos, né, de índios e negros, uma facilidade muito grande com relação a isso. Então, o que vai acontecer? Isso muito farto torna-se dispensável correr tanto atrás de outros itens, né? Então, depende de quanto você tem isso de influência na sua vida.
Então, eles têm dificuldade de armazenar produtos, têm facilidade em dividir o que possuem e desconhecem as formas de planejar o futuro. Então, é como se o básico fosse o suficiente. Olha como é interessante essas informações aí nesse processo, tá? Depois, a gente vai falar de rejeição à gravidez, a gente vai entrar nas programações individuais que estão relacionadas às questões de escolhas profissionais, tá? Só para que o vídeo não fique muito extenso, então hoje o que a gente falou? A gente falou de programações que elas são universais e individuais que vão influenciar nesses processos de escolhas profissionais. E a gente falou das grupais, que a gente falou das civilizações, o quanto isso pode estar influenciando. No próximo vídeo, eu vou falar mais a respeito das nossas programações individuais, ou seja, a gente vê detalhadamente o que aconteceu no seu processo de nascimento, no sexo que você foi esperado, que pode influenciar a sua escolha profissional. Então, é muito interessante a gente saber e dar mais algumas dicas a respeito disso, de elementos que podem te ajudar como necessários aí para te ajudar nessas escolhas, tá? Então, eu te aguardo aqui na próxima semana para a gente continuar esse assunto. Eu vou ficando por aqui, eu agradeço a sua atenção, te espero no próximo vídeo. Até mais. Obrigada!